Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, advogados e advogadas, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica. Meu nome é Thiago Facchini, desejo as boas-vindas a todos vocês a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre criptomoedas, NFTs, criptoativos. Não perca este episódio, fique conosco até o final que você vai aprender junto conosco. Mas antes, como de costume, um agradecimento especialíssimo ao curso de Direito da Univille, que incentiva todas as discussões que a gente traz aqui para o Juriscast. Este curso tem mais de 25 anos de história, é detentor do selo OAB Recomenda. Se você quiser conhecê-lo em detalhes, basta acessar univille.br/direito. Lembrando aos amigos que estamos em formato de vídeo aqui no Spotify, aqui no YouTube e também em formato de áudio em todas as plataformas de consumo de podcasts. Então, fique à vontade para consumi-las e indicar os episódios do Juriscast, que são todos gratuitos. Já passamos de 100 episódios, mais de 300 mil reproduções. Encaminhe esse conteúdo, esse conhecimento para os seus colegas aí do mundo jurídico. Compartilhando conhecimento, a gente vai continuar multiplicando e assim vamos fazer um ecossistema jurídico cada vez mais próspero para todos nós. Tudo bem? Bom, vamos ao que interessa. Criptomoedas, NFT e o fisco. Este é o tema de hoje, um tema especialista. Quando a gente fala de fisco, todo mundo que tem bolso sabe como é importante entender esta temática e tratá-la com o devido carinho e respeito. E para isso, como de costume, a gente tem uma especialista aqui conosco e uma especialista com um currículo maravilhoso. A doutora Luísa Leite é advogada tributarista, sócia do escritório Silva Gonzaga Leite Advogados, mestranda em Direito pela USP, pós-graduada em Direito Tributário pela UERJ, professora nos cursos de pós-graduação da FGV e do IBMEC e pesquisadora em tributação de novas tecnologias na UFRJ. Luísa Leite, seja muito bem-vinda ao Juriscast. Obrigada, Thiago. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. A gente está falando de algo novo, né? O direito segue a sociedade está digitalizada, está já envolvida em transações de criptoativos, criptomoedas, NFTs, e o fisco está de olho nisso. E muitos de nós já ouvimos este tema, vários de nós também já estamos envolvidos, né, neste tipo de transação, mas uma parcela expressiva da nossa audiência não necessariamente conhece estes temas, essas palavrinhas que a gente citou agora há pouco. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria de lhe pedir, Luísa, que façamos aí um apanhado geral sobre o que são, né, o conceito, né, de criptoativos, o que são os NFTs, as criptomoedas, para que a gente consiga, a partir daqui, fazer uma discussão ainda mais rica. Pode ser? Claro, Thiago. Bom, vamos lá. Para a gente falar de criptoativo e criptomoeda, acho que é importante a gente dar um saltozinho no tempo. Eu vou voltar um pouquinho a história, mas não vou me alongar. Mas a gente tem que falar sobre o blockchain. Porque o Bitcoin, que é a principal criptomoeda que a gente tem hoje, né, ele foi um dos precursores dessa tecnologia. E o que é o blockchain? O blockchain nada mais é do que uma rede descentralizada, é como se fosse um livro de registro aberto, por onde você consegue fazer registros de várias operações de forma em que você não tenha uma instituição centralizada que vá validar essas operações. Então, é um sistema em cadeia em que você tem vários validadores. Então, diferentemente do sistema tradicional, como pegar, por exemplo, de um sistema de bancos, numa instituição financeira, você tem um banco em que quando você vai fazer uma operação, você precisa do aval daquela instituição. Ela vai dizer, Luísa tem dinheiro ali para poder fazer aquela transação e eu vou validar ou não. Dentro da blockchain, você vai ter várias instituiçõezinhas, que são os mineradores, assim, digamos, que vão validar aquela operação. Então, quando eu quero realizar uma operação, essas instituiçõezinhas, essas pessoas que vão fazer essa validação, elas realizam procedimentos que a gente chama de mineração e chegam a um resultado, se aquela operação é válida ou não. Se ela for válida, ela fica registrada dentro desse livro aberto, qualquer pessoa pode ter acesso a essa informação e essa informação não pode ser mais apagada. A ideia com isso é a gente trazer uma descentralização para o sistema. O Bitcoin ele foi precursor dessa tecnologia muito pautada no sentido de que
trazer para dentro de um ambiente extremamente rígido e regulado uma forma de se realizar operações de pagamento de forma a não se depender das instituições tradicionais. Então, ele vem, como a gente diz, de um token, né, de pagamento, e tokens a gente pode entender como qualquer representação digital de um ativo real. E aí, nesse caso aqui, dentro da blockchain, esses tokens de pagamento, que são essas criptomoedas, elas vão representar valores pelos quais você consegue fazer transações. E a partir daí surge, né, um mundo de oportunidades e de operações que a gente pode realizar com esses tokens, em que você consegue ter vários tipos de utilidade. Então, quando a gente fala dos NFTs, que a gente vai abordar aqui também hoje no podcast, a gente está falando também de um outro tipo de token, que vai ter um valor também da mesma forma que os tokens de pagamento, mas aí a gente está falando de tokens não fungíveis. E esses tokens não fungíveis, eles trazem também uma representação digital de um ativo real. Então, existem os tokens, por exemplo, que fazem representações de artes, e aí você tem essa representação dentro de ativo real. Tem os tokens não fungíveis, que vão trazer validade para documentos. Então, tudo isso são representações digitais de ativos que você consegue operacionalizar de várias formas dentro dessa rede, que é a rede chamada de blockchain. E a partir daí surgem as diversas discussões que a gente tem, justamente porque você não tem um ente centralizador. A gente está falando de instituições que vão trazer novos negócios para a gente, mas dentro desse ambiente descentralizado. Legal, começamos a entender estes bichinhos, estas siglas, e é legal que você, como tributarista, além de entender da parte técnica, né, do que é, de como funciona, você vai conseguir fazer a ponte para a gente falar da consequência, né, relacionada ao fisco e tudo mais. Inclusive hoje, este programa é gravado, nós estamos, né, hoje é dia 15 de junho, se eu não me engano foi ontem, né, que foi publicado no Diário Oficial, que agora o Banco Central vai ser o responsável pela gestão, né, pelo controle disso no Brasil. Então, eu acho que este mercado dos criptoativos, das criptomoedas, vem ao longo do tempo sendo muito utilizado e, por conta disso, existe essa preocupação de entendê-lo melhor e, em algum nível, regulá-lo, né, conseguir dar mais segurança para as pessoas que se envolvem com esse tipo de transação. E, logicamente, quando a gente fala a transação, já aparece um auditor aqui, a Receita já está de olho, como é que pode pegar a sua fatia neste volume que imagino que no mundo seja já extremamente relevante, né? O volume de transações, como as pessoas já estão se envolvendo nisso. E imagino também que estejamos caminhando, criando o nosso próprio caminho aqui no Brasil, mas que também tenham outros países, outros locais que já tenham trilhado partes deste caminho, estejam também um processo regulatório mais ou menos avançado que o nosso. Imagino que seja uma tendência, né? Hoje a gente tem a regulação de criptoativos de forma muito incipiente ainda no mundo inteiro. Então, principalmente quando a gente fala de tributação especificamente, um dos grandes desafios, não só do Brasil, mas de outras nações. Então, a gente tem acompanhado muito os Estados Unidos, tem acompanhado muito Singapura, tem acompanhado muito Hong Kong, que são alguns países que têm colocado, né, os olhos em cima dessa temática. O desafio é justamente entender qual que é a natureza jurídica dessas operações. Porque como a gente está falando de representações digitais que podem ter diversas utilidades, e aí quando a gente fala de NFT, por exemplo, a gente tem a NFT que ela representa uma obra de arte, mas a gente tem as NFTs que elas trazem ali tokens para, dentro de cadeias de produção, você conseguir utilizar, né, toda aquela cadeia para rastreamento de um certo produto. Então, como tem utilidades diferentes, é muito difícil você afirmar de que estou falando de NFT, ou estou falando de investimento, ou estou falando de um produto, ou estou falando de um serviço. Então, a depender dessa natureza jurídica, obviamente a tributação ela acaba se alterando. E aí o que a gente vê é justamente o desafio das nações de entender. Hoje, as nações que estão mais avançadas, e aí
por exemplo, os Estados Unidos, o grande debate lá é, quando a gente fala desses tokens não fungíveis, a gente está falando de investimento, como a gente tem quando a gente fala de criptomoedas, ou a gente está falando aqui de direito autoral? Porque grande parte das operações que são realizadas lá são com tokens que são representações de obras de arte, que são comercializados como se fossem ativos digitais artísticos. Então você tem a parte das músicas, tem a parte das obras em si, você tem a parte até mesmo de livros. Então, dentro disso, será que a gente vai tributar como se fosse um direito autoral ou a gente vai tributar como se fosse investimento e a gente fala do ganho de capital? Então, isso é algo que ainda não está bem definido. Na Austrália, eles já avançaram um pouco mais e lá eles já afirmaram que a gente, quando fala de criptoativos em geral, a gente equipara tudo a como se fosse investimento. Então, lá a tributação é em cima do ganho de capital. E aí eles têm todo um desenho já normativo em relação a isso. Surgem alguns pontos de questionamento e as empresas, principalmente que atuam nessa área, elas acabam provocando mais o regulador nesse sentido, mas a gente vê que ainda existe uma falta de conhecimento sobre todas as consequências, todas as utilidades desse tipo de tecnologia para se firmar realmente qual que é a melhor tributação devida. E aí, obviamente, isso vem muito em consequência de a regulação ainda estar ali dando seus primeiros passos e aí não se ter ainda muito bem definido também, né, quais são todos os papéis, quais são todas as nuances ali que devem ser observadas. E aí, como você bem falou, Thiago, a gente teve ontem o decreto que trouxe que o Banco Central vai ser o responsável por regulamentar isso no Brasil. Então, até então, o que a gente tinha era a Lei 14.478, que é conhecida como marco das criptomoedas, não é de criptoativos, é de criptomoedas, mas que trazia que uma instituição deveria ser posta nesse papel de regulador. Então, a partir de um ato do Poder Executivo. E aí ontem a gente teve o presidente fazendo justamente trazendo o Banco Central para esse papel e a CVM, ela ficando também responsável por toda a parte residual quando a gente fala de operações com criptoativos que tangenciem ali as suas funções dentro do âmbito de ativos imobiliários. Legal. Bem de momento este tema, né? Imagino, a gente gravou recentemente um episódio do Juriscast sobre esta legislação específica, né? Sobre o marco legal das criptomoedas e é legal hoje aqui um olhar que nos leve aí para a linha fiscal, né? E é inevitável que eu lhe pergunte algo nessa linha agora, porque para quem já faz o próprio imposto de renda, lá neste momento, já deve ter notado, não apenas neste ano, né, em outros períodos também, a Receita já nos questiona, já está preocupada em saber os investimentos que estão sendo feitos em criptomoedas e tudo mais. Então, para quem ainda não está familiarizado com esta temática, do ponto de vista fiscal, né, qual é o momento que a gente vive hoje? Antes da gente, né, pensar numa futurologia aqui, o que a gente já tem hoje de legislação ou de procedimentos que já acontecem relacionados com as criptomoedas, criptoativos, NFTs e tudo mais do ponto de vista fiscal? Bom, hoje todas as minhas respostas vão ser, a gente está no início de tudo. O tema ainda é muito recente. O que a gente tem é a solução de consulta 214 de 2021. Nela, o que ela traz? Foi uma das primeiras normativas que não só trouxe o conceito do que seriam os criptoativos e as criptomoedas, e depois esse conceito ele vai ser reforçado pela Lei 14.478 de 2022, que é o marco legal das criptomoedas, mas ele traz esse conceito justamente com o quê? Quando a gente fala de criptoativos, que a gente está falando de representações digitais que são operacionalizadas dentro de uma rede descentralizada, que é a blockchain, e tem um valor vinculado a esses criptoativos,
operações que gerem ganho de capital, elas acabam tendo que ser tributadas. Então a gente vê que essa solução de consulta, ela se filia muito à ideia do que a Austrália ela já trouxe com a tributação de criptoativos como se fosse ativos financeiros. Então a solução de consulta, ela traz no código, o código 89 para a declaração de operações com esses criptoativos, e aí ela traz justamente quais são as nuances, que são basicamente duas. Se você faz operações acima do valor de R$30 mil no mesmo mês, você tem que declarar essas operações, mesmo que elas te gerem prejuízo. Então, tive ganho, tive prejuízo, acima de R$30 mil, eu preciso declarar naquele mês essas operações que eu realizei. E aí, quando eu falo de criptoativo aqui, eu estou falando de NFT, estou falando de criptomoeda, Bitcoin, altcoins, e aí só para fazer um disclaimer, quando a gente fala dessas altcoins, são todas as moedas que não são Bitcoin. Então tem Ethereum, tem ADA, tem algumas meme coins, qualquer tipo de criptomoeda, elas vão ser essas altcoins, elas entram dentro dessa necessidade de declaração. Se você realiza operações acima de R$35 mil, essas operações elas não só vão ser declaradas, mas elas também vão ter que ser tributadas. Então, se você tiver ganho de capital, elas vão ser tributadas com imposto de renda em cima desse ganho. Além disso, um outro ponto que a solução de consulta traz é em relação à questão dos NFTs. Se você tem NFTs, eu fiz a aquisição de um NFT e esse NFT ele tem um valor igual ou superior a R$5 mil, você tem que informar que você fez essa aquisição, e aí quando você for realizar uma operação com esse NFT, se você tiver ganho de capital, vai incidir imposto de renda no momento dessa transação. Isso quando a gente está falando de pessoa física. Quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente vai ter que levar em consideração outros 3 pontos. Um que vai ser qual que é a natureza da receita obtida. Então, eu vou realizar uma operação com NFT. Essa operação, ela vai ser, essa receita, né, que eu estou recebendo, ela vai ser um investimento meu enquanto PJ, ou ela é, na verdade, uma receita operacional, que está ligada ali à minha atividade? Porque a depender de cada caso, né, aí sim vai ser tributado como se fosse, né, um investimento aí em cima do ganho de capital, ou se for uma receita operacional, você vai ter que levar em consideração qual que é o regime de tributação ali da pessoa jurídica, se é lucro real, presumido, simples nacional, para realizar a tributação. E além disso, você tem a questão de verificar se essa criptomoeda, como ela está sendo registrada contabilmente. Então, se ela está sendo utilizada como meio de troca, se ela é um estoque, se na verdade ela é uma cessão de direito, se ela é um investimento, um ativo intangível, porque tudo isso acaba repercutindo para fins de tributação. Então, eu acho sempre interessante a gente, enquanto advogado, eu sou advogado, eu quero atuar, eu quero militar na área de criptoativos, nessa área de tecnologia. Eu vou atuar auxiliando PJ, eu vou atuar auxiliando pessoa física. Porque se eu for auxiliar PJ, a gente tem que pensar no planejamento tributário, levando em consideração esses pontos. Se é pessoa física, eu posso auxiliar ali, justamente no momento dessa declaração, ou até mesmo no planejamento de como que ela vai realizar essas operações ao longo do tempo também. Mas existe esse diferencial justamente porque o que a gente tem hoje muito forte em relação à tributação que a solução de consulta traz é muito focado em quem investe e não na empresa que está exercendo essas atividades como uma intermediária, a exemplo das exchanges, ou com atividades que tangenciam também esse mundo cripto. Que legal, que legal. Eu estava olhando hoje, inclusive, no aplicativo do Nubank. Poxa, no Nubank já é uma realidade. Você já consegue entrar no seu aplicativo do Nubank, fazer através dele a compra de Bitcoin, de Ethereum. Já é uma realidade para uma parcela grande dos brasileiros, né, estarem envolvidos nesse tipo de transação. E, por consequência, então você já falou aí de algumas obrigações, né, do que precisa acontecer, de como que isso deve acontecer. Digamos que alguém que está aqui nos ouvindo
tem algum cliente ou eventualmente a própria pessoa já fez lá suas compras das suas criptomoedas ou já investiu lá em algum tipo de NFT, já é detentor, digamos assim, de algum criptoativo, né? A gente já tem vigência de algum tipo de obrigação fiscal, né? Além dessas que você citou, ou algum tipo de recomendação específica para quem já está envolvido nisso, né? Dependendo se a pessoa comprou há muito mais tempo, talvez tenha um cenário, se é uma compra mais recente, talvez tenha outro. Como é que está esse panorama para quem já detém algum tipo de criptoativo ou está pensando agora em fazer algum tipo de aquisição? Que alertas aí ou que pontos de atenção você citaria para essas pessoas? Em relação a isso, a gente tem que observar dois cenários, né? Porque hoje eu não tenho conhecimento de nenhum tipo de autuação ainda relacionada à questão de criptomoedas, de alguém que deixou de declarar ou algo assim. Por quê? Qual que é o desafio que a gente tem hoje da Receita? É justamente como que ela operacionaliza essa tributação. A gente tem essa instrução normativa trazendo esses parâmetros sobre como tem que ser a declaração, quem tem essa obrigação, mas a gente tem um grande ponto de desafio que é justamente o quê? O enforcement para você conseguir justamente trazer essa aplicabilidade, porque a gente tem empresas que são empresas estrangeiras que brasileiros vão investir através dessas empresas. Então, como essas empresas elas não estão em território nacional, elas não têm qualquer tipo de obrigação de reportar para a Receita Federal essas informações. Então, é diferente de você pegar, por exemplo, que você citou o Nubank. O Nubank ele está no Brasil, então ele está submetido às regras da legislação brasileira. Ele tem a obrigação de reportar todas as transações que o Thiago fez hoje de manhã quando ele estava comprando lá os bitcoins dele, fazendo as operações, tradando ali. Então, assim, tudo isso, ele, enquanto uma empresa que está sediada no Brasil, tem essa obrigação de repassar. Então, se ele repassa e eu, Luísa, vou lá e não declaro, eu posso cair na malha fina lá para frente, quando isso for fiscalizado pela Receita. Agora, se eu realizo essa operação numa empresa estrangeira, e aí ela não tem qualquer tipo de obrigação de reportar essas informações, se eu não reportar, fica muito mais difícil para a Receita ela saber se tem ou não tem. Então, aí que está o grande ponto assim, que a Receita está tentando sanar em relação à sonegação, que é justamente como que garante que esses investimentos feitos em empresas que não estão alocadas no Brasil, eles vão ser declarados. E aí entra o que você falou, Thiago, do Banco Central. O Banco Central, um dos pontos que a gente tem de maior urgência, assim, que está dentro da pauta para que eles regulamentem, é justamente quem vai ter licença para atuar no Brasil ou não, e a partir daí a gente conseguir trazer, de certa forma, alguma obrigação de informação desses investimentos. Nossa, fugiu a palavra. Por quê? Eu sempre vou precisar de um intermediário no momento em que eu quiser transformar isso em moeda fiduciária. Então, eu tenho um investimento em Bitcoin e eu quero transformar isso para real. Eu vou precisar de uma instituição financeira para poder realizar isso. E é nesse momento, normalmente, que incide a tributação, que é quando você vai ter ali o seu ganho de capital ou não, que você vai estar transformando em real. E aí, dentro disso, se você consegue ter normas que você faça com que essas intermediárias elas tenham que informar, tenham que reportar, você acaba mapeando de uma forma mais significativa quem está realizando essas transações ou não. Então, a gente espera que com esse novo bloco aí de regulamentação do Banco Central, a gente consiga, de certa forma, conseguir mapear essas informações. E o Ministério da Fazenda, com a Receita, eles já estão pensando normativas, ainda não tem nem spoiler do que, mas eles têm se posicionado dizendo que a partir de agora eles vão atuar em conjunto com o Banco Central justamente para trazer essa questão da tributação. Maravilha. Você que está nos ouvindo aí, que já faz esse tipo de transação,
Deixe seu comentário aqui falando o que você compra, que criptoativo, criptomoeda que você compra, e fala onde que você compra também, se é lá, em qual carteira, né? Onde que você está fazendo aí suas transações hoje, para a gente descobrir oportunidades, compartilhar conhecimento e, claro, também se preparar para as ocasiões que a gente vai encontrar nos casos dos clientes, né? Poxa, eu uso determinada carteira aqui, eu uso determinada empresa, tem muitas, né? Eu tenho alguns colegas que trabalham em algumas, de fora do Brasil também. Então, para quem está se envolvendo nisso, tem bastante tecnologia para buscar essa intermediação, né? E deixa aí nos comentários o que você está fazendo para a gente compartilhar entre a nossa audiência aqui. Aproveitando que fiz essa pausa, avalie esse comentário. Se você está gostando do nosso episódio até agora, faça uma avaliação, deixa aí estrelinhas, ou likes, ou coraçõezinhos, com relação ao que você está achando desse episódio aqui. Deixe também seus comentários, eu faço questão de ler a todos os comentários e respondê-los sempre que possível, então fique à vontade, é assim que a gente garante que tenhamos sempre episódios tão legais, com temáticas e pessoas tão especiais aqui quanto a Luísa, para a gente ter sempre um tema do momento que lhe dê visibilidade do momento e visibilidade de futuro, para a gente poder aplicar isso na advocacia. Tá bom? Aproveitando também, convite para que você me siga aí nas redes sociais, @Thiago Facchini, tá aqui, ó, meu nome aqui, ó, LinkedIn, Instagram, Twitter, todas as redes sociais, YouTube, em todas elas você consegue me encontrar e, acima de tudo, conversar comigo. Socializar é a melhor parte das redes sociais, a gente fazer contatos, fazer conexões, tá? Bom, entendido este momento, este momento ainda regulatório que a gente está vivendo, né, essa possível visão de futuro, eu gosto de, depois do nosso break aqui, começar a fazer umas perguntas práticas, né? Você, como advogada atuante na área, você tem uma visão mais clara a respeito do cenário para os advogados. O que você, como especialista atuante, vê como oportunidades e riscos para os profissionais da área jurídica que querem também trabalhar profissionalmente, né, nessa área, não trabalhar comprando e vendendo seus ativos na pessoa física, mas para quem deseja explorar a oportunidade de trabalhar nessa linha, o que você vê de oportunidades e riscos, né? Ou o que vocês costumam ouvir que as pessoas acham errado sobre esse mercado, que as pessoas entendem de maneira equivocada? Como é que você poderia ajudar a nossa audiência a entender aqui oportunidades dos advogados ganharem dinheiro com isso, fazerem negócio com isso e eventuais enganos, eventuais entendimentos errados que as pessoas têm, para evitar que essas pessoas errem os erros que você e outras pessoas já erraram, né? Eu acho, Thiago, que um ponto ele está extremamente aquecido. Então, a gente tem muito investimento chegando. E quando a gente traz a segurança jurídica de a gente ter um marco legal, a gente ter já um órgão regulador que vai pensar um escopo regulatório, de já ter a própria administração fazendária trazendo também, que já está com o olhar alerta para esse tema, faz com que cada vez mais gerem mais negócios. E um dos pontos de atenção que a gente tem observado é justamente, puxando um pouco de sardinha para o meu lado, é a questão do planejamento tributário. Então, como se pensar um planejamento tributário, já que você pode estar submetido a normas de instituições financeiras, você pode estar ali conversando com a normativa da CVM, a depender do criptoativo, você vai estar conversando com a SUSEP, então você tem um leque de normativas e tanto regulatórias quanto fiscais que você tem que observar e que você pode pensar a melhor forma de fazer um arranjo ali para o seu cliente. Então, a gente tem visto a atuação nesse quesito do planejamento tributário aumentar bastante. Além disso, a parte regulatória de compliance, a própria questão ambiental também. Então, assim, no compliance, o que a gente observa muito é justamente o ponto de que hoje tem oportunidades de você atuar com autorização de instituições como SUSEP, CVM e Banco Central nesse mercado cripto, através de um mecanismo que a gente chama de sandbox, que é como se fosse um ambiente de teste.
Esse ambiente de teste, esses órgãos, eles dão uma autorização para que as empresas elas atuem com uma atividade que não é regulamentada, mas sob o olhar desse órgão fiscalizador. E a partir daí você vai observando quais são os impactos e o órgão vai te dando norte de, olha, tem que regulamentar isso, olha, isso aqui você precisa cumprir tal normativa. Só que para você participar disso, você precisa cumprir uma série de requisitos, você precisa ter um plano de negócio, você precisa ter um plano de risco, você precisa ter um plano de contingência. Se tiver algum tipo de problema dentro da sua operação ou exposição do consumidor, e quem faz isso é o advogado. Então, assim, o advogado que atua nessa área de compliance, nessa área regulatória, também tem um mercado gigantesco. E hoje a gente tem também, até puxando para o lado penal, que com o marco legal das criptomoedas, a gente tem um novo tipo penal, que são os crimes de lavagem de dinheiro que são cometidos com criptomoedas e que são também facilitados a partir de operações com esse tipo de criptoativo. Então, é um mercado que se abre também para quem atua na área penal. Então, assim, o que eu vejo é o mercado de cripto trazendo, né, mais um leque de oportunidades para os advogados atuarem. E aí você pode escolher se você vai querer ir para a área tributária, auxiliar no planejamento, se você vai querer atuar na parte criminal, pensando dentro desses crimes ou até mesmo na parte regulatória. Mas fato é que, independente da área que você atue, você precisa entender o que é. Então, assim, eu sempre gosto de dar esse passo, de trazer a parte regulatória, porque a gente está numa fase em que a gente está entendendo quem são as instituições, quem são os participantes desse mercado, quais são os players que estão atuando, quais são os tipos de autorização. Porque tudo isso impacta quando a gente vai realizar uma operação. Quando a gente fala de tributário, se eu estou falando de uma empresa que está atuando em seguros ou que está atuando no mercado imobiliário, olha como faz diferença em termos de legislação. Então, ter muito claro e estudar esse novo ponto de partida que a gente está tendo agora, que foi trazido com o marco legal das criptomoedas, mas que a gente vai ver sendo reforçado a partir das legislações aí legais, é bem interessante para estar bem por dentro e conseguir atuar especificamente em cada uma dessas áreas aí que esse mercado cripto possibilita. Que legal. Eu gosto de falar com especialista por isso. A gente sempre aprende algo e eu aproveito também essas conversas aqui no Juriscast com especialistas para exercitar um pouquinho da futurologia. E aproveitando que você está aqui, então, o que você vê de tendências, né, para esse futuro que já é presente, mas que se aproxima com um pouco mais de definição, né? Um pouco mais de clareza aí ao longo dos próximos anos. A gente falou terminologias que algumas são mais recentes, outras são mais antigas, né? A Bitcoin é uma precursora, né, que vem através de blockchain, mas há um tempo atrás a gente teve um pico de comentários a respeito de NFTs, agora a gente não fala mais tanto sobre isso. O que você vê de possíveis tendências para o mercado, para este mercado, e também para a tendência jurídica de atuação nestes possíveis futuros mercados que possam passar a ganhar destaque no futuro? Você tem um momento mãe de Ná aí para compartilhar sua visão de futuro com a gente? Vamos lá. Eu acho que os próximos 12 meses vão ser bem intensos para o mercado, para quem atua, e aí eu digo de empresas, né, que atuem nessa área, porque eu acho que junto com a regulamentação do Banco Central a gente vai ter bastante novidade em termos de tributação, em termos de outras necessidades regulatórias também. Então eu acho que as empresas elas vão acabar se mobilizando e a gente vai ter uma formalização do mercado em si. Então, eu acho que os próximos meses, eles vão ser, assim, chaves para realmente quem está entrando nesse mercado acabar se consolidando. E eu sempre, eu gosto muito de regulação, porque eu acho que traz uma segurança jurídica que faz com que a gente alavanque, em certa medida, esse tipo de tecnologia. Então, eu acho que esse mercado vai ampliar ainda mais dentro desse momento regulatório que a gente tem. Então,
as empresas elas vão ter que correr aí atrás para cumprir todos esses novos requisitos que vão vir. E aí já tem bastante especulação em relação a já terem pacotes prontos que vão ser soltados daqui a pouco e a gente só vai ter que ir operacionalizando. Em relação ao ponto que você trouxe de como que vão se dar, né, essas nuances dentro das empresas e tudo mais, eu vejo esse mercado meio que não tem como a gente fugir. Hoje todas as empresas, elas têm investido no mercado de criptoativos, de criptomoedas, então a gente vê a questão do metaverso, por exemplo, muito forte, que traz uma realidade que a gente chama da Web 3.0, que é justamente a ideia da gente ter cada vez mais no nosso dia a dia um ambiente descentralizado, pautado nessa tecnologia, que é a tecnologia blockchain, e viabilizando novos negócios e novas formas da gente desfrutar serviços que a gente tinha anteriormente, mas de uma forma reinventada. Então, a gente tem várias empresas já, e aí eu nem sei, eu posso dar exemplos? Posso, né? Pode, fica à vontade. Tá. Tem empresas como o iFood, é melhor perguntar. Tem empresas como o iFood que já estão dentro de jogos do metaverso, então dentro do Cidade Alta, que é um jogo online, você já consegue pedir o seu iFood e o iFood chegar na sua casa enquanto você está jogando. Você tem marcas já como a Reserva investindo em NFT e você fazendo parte de um clube seleto de quem tem NFT da Reserva pode consumir certos produtos. Você tem shows já sendo realizados dentro do metaverso e você realizando operações ali com criptomoedas e NFTs. Então, eu acho que é uma realidade que a gente pensa que está distante, mas que está começando a ficar inerente no nosso dia a dia, e toda nova tecnologia, ela traz desafios em todos os âmbitos. Então, acredito que nos próximos anos, nós, como juristas, vamos ser muito demandados para botar os pingos nos is. Eu gosto sempre de fazer uma referência que é com software. O julgamento do software em relação à tributação para decidir se a gente estava falando de um serviço, falando de uma mercadoria, ele começou em 1990 e terminou em 2021. Então, assim, a gente teve mais de 15 anos discutindo se a gente estava falando de um produto ou se a gente estava falando de um serviço, para definir se as empresas que lidam com software, elas teriam que recolher ISS ou ICMS. E, gente, hoje a nossa vida é pautada em software. Não tem nada que a gente não faça hoje que não envolva um software. Então, assim, daqui a pouco a gente vai estar justamente questionando. Tá, a gente está falando de um investimento, a gente está falando de um direito autoral aqui, porque isso vai fazer diferença para fins de tributação, para a questão de um planejamento financeiro de uma empresa. Então, eu vejo, assim, que são assuntos que realmente vão estar cada vez mais em voga. Acredito que os próximos anos vai ressurgir muito a questão do NFT, vai ressurgir cada vez mais essa ideia das criptomoedas, e se o governo ele já está abrindo os olhos para isso, já está se preocupando em regulamentar, em abraçar, em trazer segurança jurídica, então é porque realmente é um mercado que está bastante aquecido e que merece a nossa atenção. Então, quem estiver à frente disso, quem estiver por dentro, quem estiver estudando, eu acho que vai conseguir aí surfar uma onda que toda nova tecnologia acaba trazendo também, né? Legal, gostei que você dá, até pelo seu background tributarista, né? Você dá uma visão de que existe um mercado aqui, em especial um mercado futuro, mas para empresas também, né? As empresas, elas lidam com o dinheiro e é uma obrigação do gestor utilizar bem os recursos da empresa, e muitas empresas investem o seu excedente em N formas de investimento, e a partir do momento que a gente tiver uma regulação com uma segurança jurídica e fiscal legal, é inevitável que as empresas também passem a optar por investimentos nessa linha, vão precisar de assessoria jurídica especializada. Então, acho que você está dando uma boa visão de futuro aí para quem tem vontade, intenção e força de vontade para estudar, né? Porque vai ser algo que vai se transformar à frente dos nossos olhos ao longo dos próximos meses e anos, né? Legal. Bom, tá
estamos chegando ao fim do nosso episódio, então eu gosto de finalizar aqui a nossa conversa, dando para a nossa audiência referências, né? Além de você repassar para a nossa audiência aqui a possibilidade de que eles lhe localizem, você, o seu escritório, né, aí, através dos seus contatos sociais e comerciais, eu gostaria de perguntar se tem alguma outra recomendação para quem, poxa, ouvi esse episódio, gostei, o que mais? Além de fazer contato com a Luísa, o que mais que eu posso buscar de informação, pessoas, palestras, livros, referências para continuar evoluindo no entendimento sobre essa temática? O que você tem para nos indicar? Bom, vou começar pela parte mais acadêmica. Tem um livro que é até de autoria minha, que chama Tex 4.0, em que a gente compila uma série de assuntos relacionados a novas tecnologias e tem bastante artigo sobre a parte de criptomoedas, NFTs, a parte toda de tributação. Já quero um livro desse. Vou mandar para você. É porque eu não estava esperando essa pergunta, senão eu tinha trazido aqui para mostrar a capa. Mas um outro livro que a gente tem também é o do Sandbox Regulatório, que tangencia muito esse momento que a gente está vivendo sobre essa flexibilização regulatória relacionada à questão de instituições financeiras. Tem um livro também chamado Tributação da Economia Digital, que é da professora Tatiane Psitelli, que é incrível, traz várias nuances sobre o que a gente tem. Aí tem bastante exercício também de futurologia, de pontos que estão em aberto e como que a gente pode se debruçar. E de cursos, tem a Tex Lab, que tem um curso especificamente sobre tributação de blockchain e de criptomoedas, e tem a Future Law, que eu sou professora também, né, nesse curso, que traz um curso focado também em blockchain, NFTs e criptoativos. Então, eu sou bastante fã dessas instituições, acho que são bons pontos de partida para começar o estudo sobre tributação, sobre regulação de criptoativos. E quem quiser conversar comigo, pode me procurar no Instagram, é Luiza_Leite_. E no LinkedIn também, eu sou bastante ativa, aí é só Luiza Leite, vocês conseguem me encontrar lá, e aí lá eu compartilho toda a parte de estudos, do grupo de estudos que eu faço parte, das aulas que eu dou, e aí vocês conseguem também acompanhar alguns novos materiais e notícias sobre esse assunto. Que show! Muito obrigado! Espero que a audiência tenha adorado, assim como eu gostei de estar aqui com você. Luísa, muito obrigado por ter disponibilizado aí seu tempo e seu conhecimento para compartilhar comigo e com toda a audiência do Juriscast. Muito obrigado, tá? Imagina, foi uma alegria e é sempre também uma alegria contar com vocês aí do outro lado do fone de ouvido ou da telinha que nos acompanham em vídeo no YouTube, no Spotify ou em áudio em qualquer outro canal aí. Muito obrigado pela sua companhia, pelas mais de 300 mil reproduções aí do Juriscast. Muito obrigado pela companhia, pela persistência e acima de tudo pelo apoio, né? Vocês sempre indicam esses episódios aqui para seus colegas, seus amigos, então continuem encaminhando e, claro, continuem indicando para a gente assim, pessoas sensacionais para a gente continuar produzindo episódios muito legais para vocês e eu continuarmos juntos aprendendo mais sobre temáticas aqui do mundo jurídico que estão em ascensão, que estão em destaque no nosso momento, que são oportunidades para todos nós, tá bom? Todas as quintas-feiras, então, tem um novo episódio do Juriscast, fique ligado, quinta-feira sempre tem um episódio novo, com um convidado novo, neste aqui, né? Doutora Luísa, aí, muito obrigado. E é isso, meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Obrigado pela companhia, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.